que vocês estão fazendo juntos aí? O Arthur ainda ficou embaçado, né? Roberto, não dá pra ler. Eu vi, tô olhando aqui. Vamos lá. A gente começa aqui pela nossa web. Na próxima, eu vou tentar compartilhar algumas coisas com vocês. E na próxima, a gente vai para o quadro. Eu tentei mudar aqui para eu organizar. Não precisar fazer duas transmissões. Né? Teoricamente, não estaria celular. Em relação ao áudio, em relação ao áudio, estão me ouvindo, gente? Gente, conversa comigo. Será que é aqui? O que está fazendo aí, Arthur? Onde tá? Lembrei. Marcela, vambora. O que eu fiz, né? Tentei conectar o celular com o webcam do computador. Então, a ideia aí, quadro, era para não precisar usar o celular e o computador em dados diferentes. Eu acredito que, pelo computador, a rede não é melhor. Então, a gente podia matar aqui 8 com cada só. Pessoal, o material de análise da última aula? Não? Não, Pedro? Pedro, Cardoso, Aline, Arthur, Gustavo, Marcela, Pedro, Arthur e Gustavo. Deixa, ativa a câmera aí, só para eu ver quem tá me ouvindo, fala alguma coisa aí. Beleza, Gustavo? O que mais? É o seguinte, eu adquiri a licença, tudo, mas eu não sei se eles vão ativar minha conta agora. Então, tá no áudio. Tá me ouvindo bem, não, Gustavo? Gustavo Tavares, né? Vem com fone de ouvido, tá bom aí pra você? Escreve alguma coisa aí, só para eu ver como é que tá pra você. Ó, vou continuar aqui, qualquer coisa depois eu volto, tá, Gustavo? Pra explicar, qualquer coisa eu pergunto. É muito importante que você está ativo no áudio. E com isso está com o áudio ativado. O outro Arthur aqui é o que, Arthur? Dois Arthur. Colocou trem no microfone. Pô, tá ruim Por isso aqui. que eu falo. Dois Arthur, você vai ter que ativar o áudio deles. Né? Não o microfone, mas o áudio. Porque, por exemplo, estou pegando retorno aqui no seu espaço, aí não tem. Vai dar microfonia, se tiver dois áudios. Deixa só o microfone ativado. Baixar o volume tudo. Tá ruim o áudio, hein, Roberto? Tá ruim hoje o áudio? Tá Legal. falhando muito. Tá falhando, mas tá baixo. Tá falhando ou tá baixo? Não, tá Tá um falhando. pouco baixo.
entendi, Marcelo. Tá falhando. Falhando deve ser sinal da internet. É. Pode ser da internet. Mas vamos lá, então. Eu vou mostrar mais do que falar. Então, vamos ver se nesse meio tempo aí a internet fica boa. Vou mostrar para vocês o que a gente fez na aula passada. Na aula passada, a gente calculou o deslocamento ponto G do corte. Muito importante vocês pegarem aí o caderno de vocês da aula passada para acompanhar o que eu falar. Na aula passada, a gente tinha um corte e ele era o deslocamento vertical, que dividia o deslocamento vertical do ponto G, e ele era um corte específico. Vocês têm ele aí, vocês já pegaram o material de vocês? Era o exemplo calculado do deslocamento horizontal do ponto G, e tinha uma força que se acompanhava, as forças aplicadas lá no ponto G, com um corte de 10 metros de largura e 4 metros de altura. Igual alguém está no meio com você, está conseguindo acompanhar? Eu tô conseguindo. Tá falhando um pouquinho, mas dá pra ir. Vamos tentar, então. Aí é o seguinte, gente. Eu preciso agora mostrar para vocês resgatar a ideia que a gente fez na aula passada. E a Lochai está falando que o áudio está baixo para ela. Realmente não sei se pode ser o áudio baixo. Deixa eu fazer um teste. Está sem o microfone, melhora ou piora? Melhora. Melhora? Melhora. Melhora. Então, Melhor. agora, sem microfone. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está mandando aqui no chat. Melhorou. Melhorou? Então tá problema bom. Então, bora, gente. Na aula passada, a gente aprendeu a calcular deslocamento utilizando o método da energia, né? O que a gente fez? A gente fez de várias formas diferentes. Primeiro, a gente recorreu lá ao sistema de, o sistema de resolver pela integral, né? A gente calculava a energia, encontrava uma equação geral, depois a gente derivava a resposta final. Foi a primeira forma que a gente fez. A gente fazia tudo, integrava e lá no final derivava. Depois veio uma outra possibilidade de resolução, que era calcular a derivada dentro da integral. Então, eu não tinha que desenvolver o quadrado de cada um daqueles sistemas. Eu cortava o quadrado, que eu derivava antes. Então, o quadrado, aquele parênteses que era elevado ao quadrado, simplesmente desaparecia, né? Depois, a gente aprendeu a fazer o seguinte. A gente aprendeu a calcular utilizando o sistema, a ideia do virtual, né? A gente compara, então, uma possibilidade real, que são as cargas externas, e combina essas cargas reais com uma carga virtual, imaginária, ou qualquer outro nome nesse sentido, que a gente cria ali, então, uma carga unitária. Então, a gente tem o caso real, combinado agora com o caso virtual. O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver uma continuação disso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver o mesmo exercício, só que agora por um método mais fácil. A gente vai utilizar uma tabela, que é essa tabela aqui que eu quero mostrar para vocês. Só vou abrir ela aqui. Que é a tabela que vocês vão utilizar muito, assim, da agora para frente. É essa tabelinha aqui, ó. Essa tabela aqui, ela é a tabela que faz com que a gente não precise mais calcular integrais, né? Então, ele já combinou todas as possibilidades de casos reais com casos virtuais. Hoje a gente vai começar a entender o que essa tabela fala, fazendo um exercício, e aí eu vou depois mostrar a tabela. Quais seriam as possibilidades de tabela, o que significa cada coisa. Mas, por enquanto, a gente vai voltar nesse exercício aqui, ó, e o que eu gostaria que vocês fizessem. Vocês estão vendo o exercício? Copie o exercício de novo, por favor. Vamos, escreve ele aí de novo. É o enunciado e o exercício, por favor. Enquanto vocês copiam ele de novo, eu só vou ali instalar o celular, porque eu já desenhei ele no quadro. Então, eu vou desenhar aqui
Eu vou pegar aqui o celular e já volto. Copia isso aí, por favor, e calcula para mim, de novo, vocês já têm, mas eu quero que vocês façam o seguinte, as reações de apoio dessa estrutura, para esse caso real, de 5, e depois as reações de apoio para o caso virtual. Exatamente, a gente já fez isso na aula passada, né? É exatamente o que a gente já fez. Eu só quero que vocês organizem essas informações aí de novo, colocando real, aí vocês vão fazer VA, HA, VD, depois vocês vão fazer virtual, e aí vai fazer as reações para o real e virtual, organizando essas informações aí. Tenta fazer isso aí, por favor, só enquanto eu ativo aqui o celular. Rapidão. Organizaram aí? Estão vendo o quadro? Como é que está a imagem? Melhorou a qualidade da imagem, Arthur? Melhorou, né? Dá para ler aqui? 20 por 60, 2,1 vezes 10 elevado a 7. Dá pra ler, só fica ruim quando tá a imagem da câmera do telefone no quadro. Dá para ler, só que o quê? Espera aí, rapidão. Vamos lá, repete, por favor, o que vocês falaram. Como é que está o áudio aí? O áudio tá ok, mas não tá ok. Roberto, A imagem está embaçada, o que é? põe a tarefinha aqui no quadro aqui, que foi abrir o seu WhatsApp. Repete, por favor. No seu PC, abrir o WhatsApp. Uai. Centraliza o... Aí não, né, cara? Trollou. Eu quero que vocês vejam o seguinte. Vou compartilhar a tela
para eu mostrar a tabela. Aliás, a questão que a gente estava falando. Vocês estão vendo a questão aí agora? Roberto, Pode falar. pô, deixa eu te falar, velho. É o seguinte, eu penso de uma maneira, eu sei que o momento é difícil, mas você não acha um pouco meio difícil aprender análise 2 por videoconferência, não? Não, ontem a gente pegou aula de Rema 2, cara. É só hoje que eu tentei de um jeito diferente aqui, por isso que deu um probleminha aqui na hora de vocês terem acesso à informação, mas estabilizando aqui. Não, sim, Era certo. contra não. Não sou contra a informação, não, mas será que não teria como você pegar essa apostila igual tá pegando o menino aí, não, que nós estudou já do período da minha época, e você detalhar ela com observações e mandar pra gente, não, que eu acho que ficaria muito mais fácil, porque uma palavra que você fala aí e o áudio cortar aí, buga a mente de qualquer um. Entendi. Mas vamos tentar hoje para a gente ver no final da aula quais são as observações que a gente tem, porque até então a aula de mecânica e a aula de Rema 2 até que fluiu bem. Aí a gente teve alguns pontos, a gente teve algumas questões para discutir, e eu tentei melhorar de ontem para hoje, conectando o celular ao computador, por exemplo. Realmente, de vez em quando, às vezes, corta o áudio ou trava a imagem. Mas vamos ver como que vai ser hoje, porque eu já tenho um material para mostrar para vocês. Então, eu concordo com o que você falou, eu até já deixei aberto aí, não sei se está aparecendo as guias da página 19, 20 e 21. Eu vou falar um pouco aqui com a câmera enquanto vocês visualizam o exercício que já está escrito. Então, eu acho que a gente vai conseguir fluir bem. Eu só preciso discutir com vocês se a imagem aqui no quadro está dando para entender ou não, porque eu não entendi o que vocês falaram por último. Não está dando para ler o que está na imagem? Não? Ah, eu tô vendo. Não entendi. A Aline falou que não tá, não. A Aline falou que não está vendo. Quem mais? Ninguém está vendo, então? Tá um pouco embaçado. Tá. Eu vou tentar entender o que aconteceu, então vamos fazer o seguinte. Faz aí para mim um favor. Abre aí esse material que já está nessa tela e pega aí para mim acompanha comigo a apostila. Eu só quero que vocês copiem no caderno o exercício em si. Esse exercício aqui, ó. Copia ele aí. Esse é o exemplo. Isso. Aí eu vou pegar as informações que a gente vai utilizar no novo método. Hoje a gente vai ver o método da tabela. Eu só preciso que vocês copiem isso. Muitos já terminaram de copiar, mas eu vi que alguns entraram depois. Vocês estão vendo o exemplo 1 aí, não estão? Não, agora saiu. Saiu? Saiu. Não, então vai voltar agora. Voltou? Aqui, ó. Acompanha aí comigo. Voltou? Sim. E o áudio tá ruim ainda? O áudio tá bom. Então, beleza. Vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer esse exercício por um novo método. E eu preciso que vocês acompanhem o exercício e tenham esse exercício copiado no caderno, porque aí vai ficar fácil de acompanhar se vocês tiverem ele aí. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o exercício como uma continuação do que a gente já tinha visto. Então, recorrendo à tabela que a gente já tem pronta. A tabela que a gente tem é a tabela que o próprio Calderon também utiliza, inclusive é a tabela que tem até o nome dele nela, que eu já tinha mostrado para alguns, é essa tabelinha aqui, ó. Essa tabela aqui, vai aparecer na tela para vocês. Essa tabela aqui, ela é uma... Tá cortando o quê? Só a voz. Mas a tabela apareceu? Sim. Conversa comigo, gente. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Agora sim. Então, tá. Então, beleza. O que eu vou fazer?
eu preciso muito que vocês tenham essa tabela em mãos. Então, eu vou enviar essa tabelinha para vocês hoje ainda. Até que o sistema da instituição volte, que eles estão resolvendo as questões do servidor, eu vou disponibilizar tudo para vocês pelo Google Sala de Aula. Beleza? Vou voltar aqui, porque eu preciso que vocês peguem algumas ideias. Olha, o que eu vou precisar que vocês façam? Que vocês tenham essa tabela aí, de preferência, impressa. Não sei se vocês conseguem imprimir, ou pelo menos... Espera aí, então. Parece que a internet hoje está bem pior do que... Parece que a internet hoje está pior do que a de ontem, né? Agora está ouvindo melhor, tá? Vai dar um pouquinho de eco, mas eu acho que vocês vão ouvir melhor. Pronto. Vamos lá então, gente. Recomeçando, tá? Esse novo método que a gente vai resolver é um método que não exige a utilização de integral para calcular deslocamentos. Fechou? O que eu quero que vocês tenham em mente? Que esse método é um método que facilita o processo. Que é um método que a gente fala, o método da tabela de integrais. A gente não usa a integral, mas ela é uma tabela que substitui o resultado da integral. Ou seja, ele chega no mesmo resultado de uma forma diferente, porque eles fizeram de uma forma que todas as possibilidades estejam tabeladas. Então, ele combina diagrama que é triângulo com triângulo, quadrado com quadrado, retângulo com retângulo, e qualquer outra figura que o diagrama de momento vetor possa ter. E ele equaciona tudo isso, tabela as possibilidades de uma forma unitária, depois ele traz isso de uma forma mais resumida. O que a gente vai fazer? A gente vai resolver o mesmo exercício que a gente já resolveu em sala de aula, só que agora utilizando esse método diferente. E aí, como aparentemente não vai dar para eu ficar muito tempo no quadro, eu vou falar para vocês, vocês vão anotando, e eu vou fazer aqui também no papel, e aí qualquer dúvida, vocês vão me perguntando e eu vou esclarecendo. Fechou? Então já pega o caderno aí, por favor, que a gente já vai resolver esse exercício aí de novo. Quais são as informações que a gente precisa desse exercício? As reações de apoio e os valores. Eu preciso das reações de apoio e os valores das seções, de cada uma delas. Então, a apostila já traz isso. Eu gostaria que vocês fossem copiando, porque aí vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Eu vou compartilhar a apostila que eu vou ler agora, tá? Daqui, o que eu preciso por esse novo método? Eu preciso do VA e do VD, de todas as reações, e elas estão aqui. Vou compartilhar com vocês aí o que eu vou ler agora. Eu preciso, então, fazer o seguinte. Isso aqui a gente já fez, lembrando. Estou recapitulando. É um caso real, reações de apoio, e ele coloca todas as reações aqui. E ele também equaciona os momentos. Depois ele faz o caso virtual. A gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Então, até chegar na integral, é igual. Por isso eu quero que vocês copiem. Beleza? Não é um retrabalho, porque realmente é um outro método que ele muda a partir do momento em que a gente tem aquela parte da integral. A gente não vai mais para a integral, a gente vai agora para a tabela. Por isso que eu preciso que vocês façam aí esse cálculozinho que está mostrando aí. Ó. Eu vou fazer o seguinte. Como está gravando, eu vou compartilhar a tela nesse formato aqui, porque quando eu fizer observações, eu quero que vocês apareçam na câmera para tirar dúvidas. E se vocês ficarem com a câmera desativada e com o áudio desativado, eu não vou saber se vocês estão me ouvindo ou me vendo. Eu vou ficar na dúvida se vocês estão recebendo ou não a informação. Então, eu preciso que pelo menos vocês ativem aí a câmera, porque vai ficar mais fácil
para eu ter uma noção aqui se vocês estão recebendo ou não a informação. Se puder ativar a câmera aí, por favor, facilita aqui para mim, tá? Só vou organizar um monitor aqui também. Vamos lá. Quem não... Isso, beleza, uma galera já apareceu. Isso facilita muito aqui para mim, porque eu começo a saber o que vocês estão recebendo de informações ou não. O áudio parou de falhar? Tem hora que falha, tem hora que funciona normal. Não. O áudio parou de falhar, gente? Assim, de vez em quando falha, de vez em quando não. Tá. Olha só, hoje a aula vai ser mais mostrando a apostila que a gente já tem. E aí eu preciso que vocês copiem. Se vocês copiarem, vai facilitar muito para a gente. Fechou? Roberto. Vamos lá, então. É o seguinte. Vocês vão copiar aquela estrutura e escrever. Eu vou falar primeiro, vou explicar a ideia. Depois a gente volta. Nem que eu faça aqui no papel e mostre para vocês na tela o que eu estou fazendo. Por enquanto, eu quero que vocês façam o seguinte. Acompanhe o raciocínio comigo. Combinado? Só acompanhe o raciocínio para a gente entender até onde é igual e onde vai mudar. Depois a gente volta de uma forma mais minuciosa. Olha só. Quando eu tenho aquela situação dessa estrutura aqui, ó, desse exemplo aqui, eu vou até diminuir um pouco o zoom para ficar mais fácil para vocês verem, para a resolução não cair. Aqui cortou tudo, Roberto. Tá tranquilo, eu vou falar aqui, ó. Tô falando o seguinte, eu quero que vocês visualizem. Vocês estão vendo o meu mouse, não estão? Isso. A gente vai resolver essa estrutura aqui. E eu vou resolver ela enquanto eu falo com vocês. Então, mesmo que o áudio corte, depois eu vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo. Então, acompanhe o raciocínio. Quando o áudio cortar, fala que eu volto. Eu preciso saber se o áudio está cortando ou não. E aí vocês têm que me falar onde que cortou. Então, acompanhe a ideia comigo. Essa estrutura aí, ela tem várias formas de resolver. E a forma que a gente vai resolver agora é a mais fácil. A gente vai sempre utilizar a forma mais fácil. Como que é a sequência de cálculo dessa estrutura? Ele faz separando em caso real, calcula a reação de apoio do caso real, calcula as seções do caso real. Então, tem, no caso real, a reação HA, VD e VA. Isso tudo que eu estou falando aqui, vou falar rápido agora, porque a gente já viu, tá? Depois ele calcula os momentos nas seções internas e ele vai e cria um outro caso, que é o caso virtual. Calcula as reações de apoio do caso virtual, calcula os momentos internos do caso virtual e aí ele joga na integral. A partir de agora a gente não vai fazer. Quando for movimentar alguma coisa, muta o áudio aí para não dar barulho, tá? A câmera para mim aqui, para vocês, é mais importante agora do que o áudio. Só ativa o áudio quando tiver alguma dúvida. Tem, né? Mas foi só para descontrair, uma brincadeira, entendeu? Vamos lá. Em vez de agora ir para a integral, eu vou para a tabela. Como que funciona isso? Olha só, eu vou fazer aqui para vocês. Quando eu tenho... Gente, acompanha aqui agora. Estou lhe convidando, mas eu acredito que você não vai querer vir. Bruno Henrique, muta o seu áudio aí quando você for gravar áudio. A gente está ouvindo aqui o seu áudio que você está enviando para a galera. Valeu. Na tabela de integrais, a gente tem o seguinte. Em vez agora de jogar na integral, ele vai equacionar a equação. Ele vai equacionar o sistema, a seção transversal. Acompanha comigo a ideia. Essa seção transversal aqui, ó, ela é 1x. 1x vai variar de 0 a 10. Essa função, ela é uma função de primeiro grau. Ela é uma reta que cresce em m, da mesma forma que o x cresce. Ou seja, quando x é igual a 1, m é igual a 1. Quando x é igual a 2, m é igual a 2. Ou seja, eu tenho uma reta. Essa reta forma um triângulo. Esse triângulo aqui, ó.
Então, para cada ponto que eu cresço aqui embaixo, eu cresço aqui em cima, ou seja, eu formo uma reta. A área sobre essa reta aqui é a área desse triângulo aqui, ó. Porque eu tenho integral, a integral de uma equação é a área essa área, é a área abaixo da curva. Tudo bem? Acompanhando? E agora, então, em vez de fazer integral, eu vou combinar as figurinhas. Simples assim. Então, qual que é a minha preocupação da vez? É saber que figura isso aqui vai representar. 1x, 0,4x, 5x e 2x. Eu só tenho que saber disso. E todas essas figuras aqui, ó, vão formar triângulos. Todas elas. Como que é a ideia? Ele transforma, então, aquelas equações em figuras. E ele combina as figuras. Quando eu tiver essa equação, o m de s vai ficar desse jeito aqui, ó. M de s está para x. Ó, m de s está para x, assim como m está para L. Isolo m de s, fica m de s igual a m sobre L vezes x. Gente, reforçando. Lucas, eu falei com alguns ontem, acabei não falando com vocês. Alguns de vocês já pegaram a aula de ontem, outros não, né? A maioria pegou. A aula de ontem, outros não, né? A maioria pegou. Como que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer? Eu estou ouvindo aqui minha voz, gente. Vocês estão... A mesma pessoa está logada 2 vezes aí. Aí está dando esse retorno aqui para mim. Eu acabo achando que é vocês. Vai tirar, por favor. Vai tirar. Como que eu acho que você comigo não fala, tem esse triângulo. Beleza, valeu. Agora é o seguinte. Vou resgatar o que eu falei ontem pro pessoal, para vocês ficarem um pouco mais tranquilos. Essa primeira aula nossa vai ser uma aula um pouco pesada, porque é uma aula que a gente tem que recapitular o que a gente já viu e ver um conteúdo novo. Depois, a gente vai fazer o seguinte. Quando for exercícios muito longos, eu tenho gravado os exercícios e postado no YouTube. As aulas de ontem, por exemplo, já estão no YouTube. E aí, eu vou resolver exercícios, vou tirar foto da resolução deles, e em algum deles, eu vou gravar a minha resolução. Gostei também da ideia, Lucas, sobre visualizar a apostila e criar observações em cima dela. Eu acho que fica até mais fácil. Ativar o áudio aí de novo. Aí, o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai ter todo esse conceito, a gente vai tentar resolver exercícios, mas nas próximas aulas, a gente vai focar mais em tirar dúvidas e ver conceitos. Porque resolução de exercícios, eu vou enviar para vocês a partir de vídeos, para a gente não ter esse problema de internet, de acesso ou não, de áudio. Aí, com os vídeos, vocês vão assistir os vídeos e vão tentar fazer exercícios semelhantes. Só na aula de hoje que a gente precisa tentar fazer tudo. Além dos conceitos e das dúvidas, também resolver pelo menos um exercício. O que eu vou fazer aqui agora? Vou mostrar para vocês como que fica a equação quando eu tenho 2 triângulos combinados. Então, se o meu caso real forma um triângulo, e o meu caso virtual também forma um triângulo, a combinação desses 2 triângulos vai dar essa equação aqui no final, ó, lá embaixo. 1/3 do valor máximo do momento real, vezes o valor máximo do momento virtual, vezes L sobre I. Esse L sobre I é uma análise que ele faz e na nossa tabela ela não aparece. Então é o seguinte, triângulo com triângulo, o resultado da combinação dessa integral será simplesmente 1/3 do valor do momento máximo de uma delas, vezes o valor do momento máximo da outra. Eu vou aplicar essa fórmula aqui no exemplo que a gente fez lá atrás. No exemplo que a gente fez aqui atrás, que a gente desenvolveu esse exemplo aqui na aula passada, o que a gente fez? A gente pegou, calculou todos os momentos e depois jogou dentro de um integral. A gente tinha, então, um m real 5x e um m virtual x, onde o x variava de 0 a 4. Isso aqui que eu estou falando. Ó. Então, eu tinha a combinação de um caso real com um caso virtual. E aí, eu vou desenvolver a integral disso. Quando eu desenvolvo o produto entre 5x e x, fica 5x ao quadrado. A integral disso é 5x ao cubo sobre 3. Ou seja, o 1 sobre 3 lá na tabela já apareceu aqui. Eu vou pegar o x e vou substituir. Esse valor aqui, ó, 5x,
com x variando de 0 até 4, ele vai sofrer uma variação de momento de 0 a 20. Quando o x for 0, o meu momento real é 0. Quando o meu x for 4, o meu momento real é 20. Nesse momento virtual, quando o meu x for 0, o meu momento virtual é 0. E quando o meu x for 4, o meu momento virtual é 4. Então, quanto vai ficar esse resultado aqui? Vai ficar 5 terços de x ao cubo. Se eu substituir o x, eu vou ficar lá 4 multiplicado 3 vezes. Em outras palavras, vai sobrar o quê? 5 terços vezes 4 vezes 4 vezes 4. E isso faz com que o exercício fique muito complexo, porque eu tenho que resolver uma integral para todas as seções. O que o novo método fala para a gente? Ele fala o seguinte: em vez de fazer tudo isso, você vai pegar só o valor máximo daquele momento. Se o x aqui, do caso real, varia entre 0 e 4, o meu momento vai variar de 0 a 20. Eu vou pegar só o 20. Vou esquecer o 5x, vou esquecer o 4, vou pegar só o momento máximo, que é 20. Para esse caso aqui é a mesma coisa. Vou pegar o momento máximo, que é 4. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar 20 vezes 4 e vou dividir por 3. Essa integral toda aqui, ó, é só isso. 20 vezes 4 dividido por 3. Aí eu queria que vocês fizessem na calculadora 2 continhas que eu vou pedir para vocês fazerem agora. Pode pegar a calculadora aí e a gente vai fazer 2 continhas. Só para vocês entenderem qualquer relação dessa fórmula aí. Ó, a primeira conta é desenvolver a integral. Qual que é a integral de 0 a 4 de 5x vezes x? Faz aí para mim. Pode fazer até no papel, no cantinho. Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer enquanto eu falo. A integral de 5x vezes x dx, com x variando de 0 até 4, é igual à integral de 0 a 4 de 5x ao quadrado dx. Quando eu desenvolver essa integral, eu terei 5 vezes x ao cubo sobre 3, com o x variando de 0 até 4. Se eu substituir o x por 4, eu terei 5 vezes 4 ao cubo dividido por 3. Isso é igual a 5 vezes 4 ao cubo é quanto, gente? Vocês estão fazendo aí? Estão fazendo sim ou não? Dá 320 sobre 3. Beleza. Então, x lá. Essa primeira etapa, então, que ela continua lá na página 21 da apostila, fica 5 vezes 4 ao cubo sobre 3. 5 vezes 4 ao cubo sobre 3, 320 sobre 3. Tranquilo. Depois, o que ele faz? Ele faz um processo muito mais direto. Qual que é o processo direto que ele faz? Ele pega o valor máximo do primeiro momento. Vou fazer a segunda possibilidade aqui agora. Ele pega lá, ó, o meu momento real, ele vai variar entre 0 e 20. Então, eu pego 20, multiplico pelo valor máximo do momento virtual, que é 4. Concorda comigo, gente? O momento virtual é 4? Porque ele é um MDS igual a 1x, e o x varia de 0 até 4. Então, eu fico 20 vezes 4 dividido por 3. Esse resultado vai dar 80 sobre 3. O que ele faz agora? Ele faz o seguinte: ele acabou de encontrar o meu caso unitário da combinação dos momentos. O meu momento virtual, ele é um momento que é o resultado de quando a minha carga virtual é 1. O vídeo travou aqui para mim. Travou para vocês aí? Beleza. Eu parei aqui onde ele travou. Quando eu perceber que ele travar, eu vou parar para vocês acompanharem a ideia. Ao invés de calcular tudo e jogar na integral, ele faz uma análise unitária do problema. Eu já tinha discutido isso com vocês na aula passada. A gente já tinha adiantado algumas coisas nesse sentido. Todos os casos virtuais, eles vêm de efeitos unitários. Eu falo que o meu P aqui, ó, virtual, é igual a 1. E eu faço uma análise unitária para ele. Aqui não vai ser diferente. Só que agora eu tenho uma tabela e eu tenho um sisteminha para calcular. Olha só o sisteminha.
o meu momento fica o momento real vezes o virtual, dividido por 3, e aí ele faz uma análise para combinar as inércias. Essa questão de combinar as inércias, eu vou colocar uma observação para vocês quando eu estiver resolvendo um exercício em um vídeo. Aí eu vou gravar o vídeo e vou mostrar para vocês o vídeo, né, no YouTube, e vocês vão acessar. Por enquanto, eu só quero que vocês peguem a ideia que eu vou falar aqui agora, que é a resolução do mesmo exercício pelo novo método. Vou pegar aqui, o arquivo, a gente parou no arquivo 21. Eu vou abrir agora o arquivo 22. Vocês pegaram aí o arquivo 22? Vocês estão visualizando o arquivo 22 aqui? Faz um joinha aí para eu ver, gente. Valeu. Não tá esses arquivos aí, Esses arquivos? Esses arquivos tá no Trello, tá no Google Sala de Aula também. Eu vou enviar para vocês o link. Você quer que eu envie agora? E se puder. Vou enviar agora. Vou enviar pelo WhatsApp. Ok. Tá abrindo aqui. Você não tá na turma B5 não, né? Tô não. Eu acho que enviar o link vai ser melhor do que enviar os arquivos. Na B5 eu também não estou não, Roberto. Beleza, é só me chamar aí no WhatsApp agora para facilitar aqui para mim, quem não está no grupo da B5. Gustavo. Lucas Luiz. Bruno Henrique, Marcial, tá chegando aqui. Beleza. Beleza. Rochard, eu vi aqui, você e a Aline. Tá carregando aqui. Eu vou, em vez de enviar cada um dos arquivos, vou pegar o link direto com todos eles. Vou enviar para vocês. Enviei para o Marcel, o Bruno, José, Gustavo, uma B5, o Ives. Enviei. Vai chegar aí. Vou aproveitar para enviar para a Aline também, o Shaida, porque aí às vezes que eu faço para ela olhar aí, fica mais fácil aí. Olha, enviei para o Shaida, Aline, Marcel, Bruno, José, Gustavo e para a turma do B5. Vai chegar, tá carregando aqui. Vai chegar aí. Tô acompanhando aqui até a hora que chega. Roberto, a Aline mandou te falar que ela tá sem WhatsApp, viu? Ah, é? Não sabia. Enviei para ela. Celular. Mas aí eu passo pro ela veio aqui pelo meu celular. Fechou, então. Chegou aí? Roberto, Gustavo mandou o link ali no grupo aqui do Zoom. Não entendi.
O Gustavo enviou o link aqui no chat do Zoom. Ah, enviou o link no chat aí, ó. Beleza. Tô demorando para carregar aqui no WhatsApp, mas tá aí, gente. É só entrarem no chat aí, ó. Conseguiram abrir? Dá um retorninho aí para mim. Ah, o meu até agora não chegou nada aqui, não. Nem no chat, Lucas? Tá pelo celular ou pelo notebook, Lucas? Roberto. Você consegue Pelo notebook. Consegue acessar o chat aí, que aparece aí embaixo no canto superior. No canto inferior, no centro aí. Notas de aula ou prova? Notas de aula? Notas de aula. Mas aqui não tem nada. Olha, o que você fez? Deixa eu ver se você fez gráfico depois. Vou mostrar aqui, ó. Depois vocês acessam. Eu enviei, você acessou aqui, deu certo. Ó, ele faz o mesmo exercício. Ele faz o mesmo exercício que esse novo método que eu estou tentando passar para vocês hoje. Se a gente gastar as 3 horas hoje para entender esse método aqui, já valeu a pena. Então, quanto mais cedo a gente tentar entender, melhor fica, porque aí, na pior das hipóteses, a gente encerra a transmissão ao vivo e eu fico aqui resolvendo com vocês só pelo áudio. Olha só, porque agora vocês têm o material aí. Retomando o exemplo anterior da aula. Então, ele vai partir aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, gente, o arquivo 24 aqui que eu estou mostrando na tela. Retomando o exemplo da aula anterior. Ele faz, então, o mesmo exercício. Ele pega um pórtico de base 10 e altura 4, coloca uma carga de 5 toneladas por no ponto B e pede deslocamento do ponto B. É exatamente o mesmo exercício. Só que agora ele faz de uma forma muito mais fácil. Acompanha comigo aqui, ó. Ele desenvolve o seguinte: em vez de preocupar com o cálculo das seções, vou falar de novo que eu vi que travou. Em vez de preocupar com o cálculo das seções, ele preocupa com os diagramas. Só que os diagramas são muito simples. Por quê? Porque se eu tenho, no caso real, uma reação de apoio de 5 toneladas forças para a esquerda, em A, né? Um HA igual a menos 5 e um VA igual a menos 2, o meu diagrama de momento fletor fica 20 aqui em cima, porque eu tenho 4 metros de distância que vai multiplicar por essa força de 5 aqui. Como que eu faço isso? Calculo uma seção aqui na extremidade, bem aqui antes de partir para a viga, e encontro esse valor. M menos 5 vezes 4 igual a 0. M igual a 20. Né? Ou 5 vezes 4. Quando eu encontro esse 20 aqui, ele espelha para cá. Aí eu queria que vocês colocassem uma observação aí no caderno. Se esse aqui é um ponto em que eu olho para baixo, ou eu posso olhar para baixo, ou eu posso olhar para a direita, os valores de momento aqui, ó, serão sempre iguais. Então, se eu já encontrei aqui que é 20, para esse triângulo aqui, ó, esse momento aqui da viga tem que começar em 20. Positivo também, sempre. Isso a gente já viu muito em análise 1, mas só reforçando que vocês não precisam fazer mais nenhuma conta para esse caso real aqui, ó. Só essa única conta já vai ser possível desenhar todo o diagrama real. Por quê? Porque eu não tenho uma reação horizontal aqui na outra extremidade, lá no ponto B. Esse aqui é o ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Esse apoio aqui ele é de primeiro gênero, não tem reação horizontal. Se não tem reação horizontal, essa carga aqui não tem momento fletor. Essa barra aqui não tem momento fletor. Então, o meu diagrama de momento fletor é esse, para essa estrutura aqui, ó, que é representada na situação
Vaza. Sai. Anda logo. Pode sair. 24. Ô, Lucas, seu áudio está ativado aí. Não é o meu, não. É alguém que estava tocando um cachorro aí. Até fiquei preocupado, pensei que estava falando comigo. Desliga seu áudio, querido. Vamos lá. Ó, tranquilão, gente. Gente, o que eu preciso que vocês façam aí no caderno agora? Copie essa estrutura aqui, ó, e desenhe o diagrama de momento fletor dela. Faz aí, por favor. As reações de apoio são as mesmas. Eu preciso ver como é que vocês estão no cálculo desse diagrama de momento fletor simples aqui, ó. Reação de apoio e momento fletor aqui em B abaixo e em B à direita. Faz essa continha rápida aí para mim e tenta encontrar essa situação aqui, ó. Se não encontrar esse diagrama aqui, me avisa. Pode me chamar lá no WhatsApp, depois, tira uma dúvida comigo aí agora, mas a partir de agora a gente vai desenhar diagrama de momento fletor o tempo todo. Então, se você tem dificuldade com o diagrama de momento fletor, me avisa, porque a gente vai usar demais. Principalmente esses diagramas de momento fletor simples aqui, ó. Eu vou dar aí 2 minutinhos para vocês tentarem encontrar aqui, ó, esse diagrama aqui, ó. Pode falar, Arthur. Roberto, por que você falou B abaixo se não tem uma rótula ali? Não é uma rótula. Ele só representou um ponto em vermelho para falar que é 0 aqui, ó. Nesse ponto aqui é 0. Não é rótula, certo. não. Eu falo aquela hora que você falou assim, ó. Você faz o diagrama para B abaixo, seria B para a esquerda, mas não tem uma rótula lá para poder dividir seção. Isso, não. Entendi a pergunta agora. Eu posso fazer a seção do momento em qualquer ponto. Eu só tenho que falar que ele é igual a 0, sem colocar o momento. O que eu quero dizer com isso? Quando eu faço um corte aqui, ó, e olho para baixo, eu tenho que colocar um M1 aqui, ó. Aí vai ficar assim, ó, M1, que é um M desconhecido naquele ponto, mais o valor que acontece aqui embaixo, multiplicado por essa distância. Qual que é o valor que acontece aqui embaixo? O corte. Não é B abaixo. 5. Então seria o corte. É um corte. Eu faço um corte nessas extremidades aqui. Fechou. Eu sempre faço um corte nesses pontos estratégicos. Se eu fizer um corte nesse ponto aqui e olhar para baixo, não vai ter nenhuma carga horizontal. Então, eu já provo nesse ponto aqui, ó, o momento é 0. Em todo o trecho. Então, eu tenho 0 aqui, olhando para baixo, e quando eu olho aqui para baixo, eu tenho 20 positivo. Esse 0 que eu vi aqui, eu vou espelhar ele para o lado de cá, e esse 20 que eu encontrei aqui, eu vou espelhar ele para o lado de cá. Show? Para o caso virtual, é exatamente a mesma coisa, a mesma análise, só que muda os valores, porque a minha carga agora mudou também. Então, eu tenho, em vez de ter 20, eu tenho 4, só isso. A única coisa que muda é isso aqui agora. Tranquilo? Aí o que eu faço? Eu vou lá para a tabelinha. Para esse trecho aqui, ó, eu tenho um triângulo e outro triângulo. Aí eu vou lá na tabela, ó, presta muita atenção, gente. A tabela é importante. Eu vou olhar aqui, ó, eu tenho uma coluna e essa coluna aqui, ó, ela é dos reais. Eu tenho um M, MB, MA, é a coluna dos momentos reais. Essa linha aqui, ó, é a linha dos momentos virtuais. Então, eu tenho real e virtual. Certo? Eu posso ter um triângulo real combinado com um triângulo virtual. Aí eu faço, pego a linha do triângulo real e pego a coluna do triângulo virtual. Ou seja, vou ligar essa figura com essa e vou extrair essa equação aqui, ó. Então, a equação que eu procuro é 1/3 de L' vezes o momento máximo que acontece em um triângulo vezes o momento máximo que acontece no outro triângulo. Se eu volto lá para a minha figura, eu tenho um triângulo em que o momento máximo dele é 20 e outro triângulo que o momento máximo dele é 4. Como que fica? Fica assim, ó. 1/3 de L'. L' é um comprimento. Então, fica 1/3 vezes o comprimento, que é 4 metros, vezes o momento real, que é 20, positivo,
vezes o momento virtual, que é 4 positivo. Faço essa continha. 4 vezes 20 vezes 4, dividido por 3. 106,67, que foi exatamente aquele 320 sobre 3 que a gente encontrou lá na integral. Concorda comigo? A conta que a gente faz é essa. Se a minha barra for comprimento unitário lá, se a minha estrutura tivesse um comprimento unitário, seria aquele 80 sobre 3. Mas como ele tem um comprimento de 4 metros, aí fica 80 sobre 3 vezes 4. E é só isso. Não tem que fazer integral, não tem que fazer nada. Eu só faço a combinação. Tem como repetir aí? Agora, vou repetir. Eu olho para a barra B. E aí eu pego o diagrama real que acontece na barra B com o diagrama virtual que acontece na barra B. O diagrama real que acontece na barra B é esse diagrama que forma esse triângulo aqui, com um momento máximo de 20. É esse triângulo aqui, 20. O real, o virtual, o real é 20, o virtual é esse aqui, ó. O momento máximo dele é 4. Então, eu tenho um triângulo que combina com um triângulo. Aí, o que eu faço? Vou lá na tabela. Aí, eu pego a tabela e comparo. Triângulo com triângulo. Quando eu tenho um triângulo virado para um lado e outro triângulo virado para o mesmo lado, a minha equação é 1/3 vezes o comprimento, vezes o momento máximo que acontece no triângulo real, vezes o momento máximo que acontece no triângulo virtual. Ou seja, 1/3 vezes 4 vezes 20 vezes 4. Ó, vou lá embaixo, triângulo real multiplicado por triângulo virtual. 1/3 de L'. Quanto que é o L'? 4 metros. Vezes o M real. Quanto que é o M real? 20. E vezes o M virtual. O M virtual é 4. Vai ficar 1/3 vezes 4 vezes 20 vezes 4. Esse 106,67 é o mesmo valor de 320 sobre 3, que é o valor que a gente tinha calculado lá na integral. Eu vou fazer o outro exemplo aqui, ó, para a gente fixar essa ideia de triângulo com triângulo. Quando eu vou para o trecho BC, eu tenho no trecho BC um triângulo com momento máximo de 20 de novo e outro triângulo com momento máximo de 4. A única diferença desses triângulos é que agora o comprimento deles é de 10 metros, porque o comprimento BC é 10 metros. Então, é a mesma fórmula. Vou lá embaixo, 1/3 vezes o comprimento da barra, vezes o momento máximo de uma das barras, vezes o momento máximo da outra barra. Fica 10 vezes 20 vezes 4, dividido por 3. Verifica se esse valor aqui está certo. Faz essa continha aí rápido, por favor. Eu vou fazer aqui. R$266,67. Só isso. Olha só. No outro método, gente, eu tinha que fazer duas integrais. Agora eu não tenho que fazer duas integrais mais. Agora eu só faço essas duas combinações de figuras. Sobre o método de combinação de figura, alguma dúvida? Só uma dúvida aí na grandeza é metro cúbico mesmo, sim? Ah, entendi. É porque é o seguinte, Lucas, fica como metro cúbico mesmo, porque depois, olha aqui, eu vou te mostrar, ó, acompanha comigo. Quando ele utiliza esse método, ele isola, bem aqui do lado, ó, o E e C, tá vendo aqui onde eu estou circulando com o mouse? Sim. Entendeu? Então, o que eu quero descobrir lá no final é o delta. Aí eu coloco o E e o IC do lado esquerdo, eu isolo ele do lado esquerdo, só para eu conseguir manipular com a tabela. Mas aí depois eu deixo tudo isso aqui, ó, dividindo. Aí a unidade fica correta. Depois lá no final, a unidade é corrigida para metros. Aí fica tudo certo. Porque por enquanto ele está isolando só o que interessa para ele. A pergunta é muito boa mesmo. Essa unidade, tonelada por vezes metro ao cubo aqui, não significa nada para a gente. Não tem uma grandeza nesse sentido, porque ele ainda não dividiu pelo EI. Uma boa pergunta. Mais alguma dúvida? Olha só, no final disso tudo, ele soma os dois resultados.
ele tinha encontrado 106,67 e ele encontrou 266,67. Esse valor mais esse dá, então, um número que, dividido pelo E e C, que está aqui, ó, dá um deslocamento horizontal de 4,94 vezes 10 a menos 3. Então, se eu somar 106,667 mais 266,667 e dividir pela multiplicação desses dois números aqui, ó, 2,1 vezes 10 a 7 vezes 3,6 vezes 10 a 23, o meu resultado sai em metros. Aqui, ó, Lucas, a unidade foi corrigida, entendeu? Porque isso aqui, ó... Entendi lá. Passou dividindo. Exatamente. Aí, agora é o seguinte, gente. Eu percebi uma coisa importante. Tem quanto tempo que a gente está em transmissão, hein? Já tem um tempo... Acho que passou de 40 minutos. Passou? Passou sim. Não caiu. Realmente, então deu certo. É porque eu comprei a licença do Zoom para não ficar caindo e voltando. Aí, no intervalo, a gente interrompe a transmissão. Depois, a gente volta em outra transmissão. Só para a gente ter um intervalozinho, para vocês ficarem mais tranquilos. Certo? Agora, eu vou pedir o seguinte. Eu queria que vocês fizessem comigo um exercício. Eu vou colocar ele aqui e eu queria que vocês rabiscassem ele aí e fossem me perguntando para eu tirar a dúvida de vocês. Eu vou falar o passo a passo, a sequência de cálculo, e aí eu quero que vocês façam um exercício para mim. Ó. Calcular o deslocamento horizontal do ponto D, que é esse aqui, ó. Vamos fazer esse? Eu vou dar dicas para vocês sobre o que não é do conteúdo de análise 2. Então, algumas coisas eu vou dar para vocês a resposta. Por exemplo, reações de apoio, coisas nesse sentido, entendeu? Vamos lá, então? Desenha essa estrutura, por favor. Só desenha a estrutura e vai escrevendo as informações que eu vou falar, porque eu preciso que vocês... A única coisa que eu quero que vocês façam aqui agora é aprender a olhar para a tabela. Todas as outras coisas, eu vou falar para vocês quanto que é, até pelo arquivo aí, eu quero que vocês só copiem mesmo. Só para vocês visualizarem o que eu quero passar. Só desenha a estrutura. Está dando para ver a estrutura aí? Quem que é o esquilo? Só para eu fazer uma chamada aqui. João Pedro. Depois aparece aí, gente, com a câmera, para eu tirar um print aqui para fazer um controle certinho. Porque às vezes vocês estão aí com mais de uma pessoa no mesmo vídeo e pode acabar passando batido. Ativa aí o vídeo, por favor, enquanto vocês copiam a estrutura. Eu tô sem, Roberto. Tá sem? Quem que tá que eu sem? viajei. Eu, João Pedro. Tô sem, que eu viajei. Aline, Oxaida, Paulo. Beleza. O Paulo que é? A gente tem dois na... Eduardo. Paulo Eduardo. Mais alguém? Lucas? Aí, ó, deixa a câmera ativada, gente. Deixa eu olhar vocês, velho. Saudade de vocês, velho. Coisa boa, gente. Só uma fase. Eu acho que ela já tá tirando foto sua aí, Lucas. Só acho. Certeza. Pode sacanear, né? Então, vamos lá. Nossa, Roberto, vamos dar paz pela mesma videoaula, por favor? Obrigada. Manter a paz, né? Manter a paz. Tá gravando essa videoaula, gente. Obrigada. Vou disponibilizar ela para vocês depois, tá? Obrigada. Vou disponibilizar ela para vocês depois, tá? Vamos lá, então.
Copiar a estrutura. Ó, eu não quero que vocês façam muitos cálculos, não. Eu só quero mostrar para vocês como tem que ser feito. Antes do intervalo, aqui, 8h20, a gente vai ter um intervalo. Então, eu vou falar para vocês o que vocês vão escrever aí. O cálculo de reação de apoio dessa estrutura aqui, ó, ele é aquele cálculo que a gente tem que fazer somatório dos momentos em C pela esquerda e somatório dos momentos em C pela direita. Então, eu tenho uma rótula no ponto C. Quando eu tenho uma rótula no ponto C, eu preciso de 4 equações. Aí eu faço somatório dos momentos, ponto C para a esquerda, do ponto C para a direita, somatório das forças verticais, somatório das forças horizontais. Beleza. Quando eu faço isso, eu encontro as reações de apoio. Eu só quero que vocês coloquem aí as reações de apoio. VA 87,5, HA 12,5, HE 62,5 e VE 112,5. Depois, vocês calculam as reações de apoio. Bateu aí, Gustavo? Fechou. A gente tem que acompanhar, porque pode acontecer ter algum errinho. Aí, gente, é onde vem aqui, ó, a nossa dificuldade lá de análise 1. O diagrama de momento vetor. Então, a partir dessa reação de apoio, ele calcula esse diagrama aqui, ó. Quem tem dificuldade com o diagrama de momento vetor para encontrar esse diagrama aqui, ó? Alguém não conseguiria encontrar esse diagrama aqui? Deixa eu ver aí. Todo mundo conseguiria encontrar? O povo ativa a câmera e desativa, né? Não dá para saber. Não dá para saber o que vocês estão fazendo. Se vocês estão respondendo sim ou não, né? Ó, esse 187,5 aqui, ó, é o valor da seção calculado aqui olhando para baixo. E ele é igual aqui em cima. Assim como o 312,5 tem que ser igual aqui. Qual que é o jeito mais fácil de calcular esse diagrama? Começando pelo lado direito aqui, ó, porque aqui é um triângulo, ó. Então, eu não tenho nenhuma carga do lado direito da estrutura, então fica fácil. É só eu calcular o momento, multiplicar o valor da reação horizontal nesse ponto pela distância. A reação horizontal naquele ponto é 62,5. E a distância é de 5 metros. 62,5 vezes 5 metros, 312,5. Achei esse pedaço aqui do diagrama, ó. Eu vou espelhar esse valor que eu encontrei aqui, ó, pro lado de cá. E eu sei que o momento na rótula é igual a 0. O que eu faço? Passo um tracejado da rótula até aquele valor que eu encontrei. Quando eu pego da rótula até aquele valor, eu faço uma parábola. Por quê? Porque aqui eu tenho uma carga distribuída. Na carga distribuída, eu calculo QL² sobre 8. Quanto que é QL² sobre 8? 20 vezes o 5² dividido por 8. Vou lá na calculadora. 20 vezes 5² dividido por 8. 62,5. Venho aqui, puxo do meio do meu tracejado o valor de 62,5. Ligo a rótula nesse ponto e lá em cima. Metade do diagrama eu já desenhei. Alguém não entendeu até agora? Micael, você está fazendo uma cara muito feia. Eu não sei se você está entendendo ou se você não está enxergando. Dúvida? A hora da dúvida é agora. Pergunta, Micael. É importante. Roberto, pode falar. Tá de boa. Qual que é a regra da imagem virtual? Qual que é o quê? As cargas da imagem virtual. Eu tenho que transformar todas elas para valor unitário de 1? O valor unitário no ponto que ele pediu deslocamento. É o próximo diagrama. Você vai colocar lá uma carga P igual a 1 no ponto em que ele pediu o deslocamento. Qual que é o ponto que ele pediu deslocamento? Pediu deslocamento horizontal do ponto D. Você pode colocar uma carga horizontal no ponto D para a direita, ou você pode colocar essa carga horizontal lá no ponto B.
para a direita. Não faz diferença, desde que tenha a mesma linha de ação aqui, ó. Certo. Você pode colocar aqui, você pode empurrar o ponto B ou você pode puxar o ponto D. Repete, por favor. Eu tenho que substituir a carga distribuída ou coloco em cima dela? Fica a carga distribuída e a força Tira todas as concentrada. outras cargas, deixa só ela. Certo. Não, beleza. Sempre. Caso real, as cargas que a estrutura está recebendo. Caso virtual, é só a carga P unitária. Só. Tira todas as outras. Beleza. Tira momento concentrado, certo. Carga distribuída, força concentrada. Roberto. Pode falar, Lachai. Por favor, seu áudio cortou. Não entendi, Lachai. Seu áudio cortou, repete, por favor. Repito. Ele perguntou se, quando eu vou calcular a carga virtual, eu mantenho a carga distribuída. Não, não mantenho. Eu tiro todas as cargas e deixo só a virtual naquele ponto específico. Então, eu limpo a estrutura e aplico uma carga 1 no ponto D para a direita, que aí eu calculo o caso virtual. Sempre. Caso real, as cargas externas. Caso virtual, uma única carga no ponto que ele pediu o deslocamento. Se quiser até anotar isso aí, é importante. Certo? Certo. Beleza. Ó, já desenhei metade do diagrama. Eu vou para outra metade dele. Começando no ponto C, eu sei que ele é 0. Então, eu preciso da informação que eu terei aqui nesse ponto B. Ou seja, eu preciso de 187,5. Como que eu encontro esse 187,5? Faço um cortezinho aqui, ó, e olho para baixo. Aí eu vou fazer a continha aqui, ó, vou escrever enquanto eu falo. Se eu fizer uma seção no ponto B e olhar para baixo, eu tenho o seguinte. Eu tenho lá embaixo um apoio de segundo gênero, que tem uma reação HA, e eu tenho uma carga distribuída de 10 kN vezes metro para a direita. Ó, vai surgir um momento ali. O meu momento ali, pela convenção, ele é anti-horário. Vou chamar ele de M1. M1 mais 10 do valor da carga distribuída, multiplicado por 5, que é o comprimento da carga distribuída, vezes 2,5, que é o valor em que a carga distribuída está sendo aplicada, bem aqui no centro, mais ou menos, não sei, o HA multiplicado por 5. Então, eu vou precisar do HA. Então, eu vou lá no HA e pego o valor dele. O valor do HA é 12,5. E ele tinha considerado que o HA estava para a direita ou para a esquerda? No cálculo aqui, ó, do jeito que ele fez, ele colocou que o HA estava para a direita. Por quê? Porque o HE, ele colocou aqui em cima, ó, 62,5. Ó, vou mostrar para vocês. Tem que tomar muito cuidado com os sinais. Quando ele faz somatório dos momentos em C pela direita, e olhando para a direita, ele fala que o HE é positivo, ele está falando que o HE está para a direita aqui, ó. Porque o HE para a direita que vai girar isso aqui no sentido anti-horário. Quando eu venho para a somatória das forças horizontais, e eu pego e jogo o meu HE negativo aqui, ó, ele está falando que o HE aqui entrou negativo. Ou seja, 10 vezes 5, 50 positivo, e o HE veio para cá, menos 62,5. Ou seja, o HA dele é 12,5, mas o HE dele seria menos 62,5. E ele não colocou o sinal aqui, tem que ficar atento a isso. Depois, eu vou resolver esses exercícios no vídeo. Então, quem tiver alguma dúvida, tem que falar agora, porque aí vai ficar mais fácil de eu criar alguns pontos de observação durante o vídeo. Então, é muito importante, quando eu estiver explicando, mostrando na tela, vocês conversem comigo, para eu saber se vocês estão entendendo ou não. Porque quando eu estou na tela, eu não vejo a reação de vocês. E aí fica difícil eu saber qual é a informação que vocês estão captando ou não. Agora, por exemplo, aqui, ó, eu voltei e estou olhando a carinha de vocês. Estou vendo ali o Pedro brincando com o Arthur, estou vendo o Micael fazendo cara de difícil, estou vendo o Bruno dormindo. E aí eu consigo ver as reações, fica mais fácil. Certo? Estou brincando, Bruno, não precisa ficar bravo, não. É o seguinte, gente. Quando eu encontro, então, o meu HA,
que é esse 12,5 para a direita, eu volto lá na minha seção. Faço um corte aqui, vai aparecer um M1 no sentido anti-horário, aí vai ficar o seguinte, eu vou repetir. M1 mais 10 vezes 5 vezes 2,5 mais 12,5 vezes a distância que o HA está do corte que eu fiz, 5 metros. E aí eu falo que tudo isso é igual a zero. E o M1, então, será 10 vezes 5 vezes 2,5 mais 12,5 vezes 5. 187,5. Só que negativo, porque quando ele passa para o lado de lá, ele muda o sinal. Então, eu marco aqui, ó, 187,5. Quando eu encontro esse 187,5 aqui, a dificuldade do meu exercício acabou. A parte mais difícil desse exercício, gente, é análise 1, que é esse diagrama aqui, ó. A gente aprendeu hoje a calcular esse diagrama aqui, a gente já está com meio caminho andado, porque o resto é continha mais simples. O erro maior costuma acontecer aqui. Quando eu encontro esse 187,5, eu marco ele, ligo um tracejado, e eu marco ele aqui em cima de novo e ligo um tracejado até a rótula. Calculo o QL ao quadrado sobre 8 para cada um dos trechos. Então, vamos lá. De onde que eu tirei esse 31,25 aqui, ó? Eu vou lá em cima, pego a carga que é 10, calculo com vão. 10 vezes 5 ao quadrado dividido por 8. 10 vezes 25, 250. 250 dividido por 8, 32. 250 dividido por 8. 31,25. Marco 31,25 aqui. Faço a mesma coisa lá em cima, só que eu já tinha feito esse cálculo para o lado de cá. 62,5, marco a parábola. Vamos lá? Agora a gente tem 8 minutos só para a gente discutir sobre diagrama. Façam perguntas sobre esse diagrama, por favor. Tenta fazer ele aí, tenta rabiscar, tenta tirar dúvida com esse diagrama, porque eu sei que vocês têm dificuldade com o diagrama. Faz aí, por favor, 8 minutinhos para fazer esse diagrama aí. Vou estar aqui esperando. Quem já tiver feito o diagrama, pode fazer o virtual ou pode considerar que está no intervalo, se não tiver nenhuma dúvida. Pode falar, Gustavo. No diagrama virtual, ele coloca a carga... Só um minuto, Gustavo. Está meio longe. Vou colocar meu fone de ouvido aqui que eu vou ouvir melhor você. Escutando agora? No virtual, no diagrama, a carga que ele colocou o HA e o HE em sentido negativo e a carga de 1 positiva. Qual que é a diferença? Por que ele colocou sentido? Você está falando do virtual? Isso. Então, deixa eu ir lá no virtual. Só um minuto. Que é, então, o arquivo 27. Lá no virtual, ele colocou HE para a esquerda e HA para a esquerda? Essa é a sua pergunta? Isso. Eu quero saber por que está o sinal ao contrário. O HA vai para o mesmo sentido e a carga 1 para o sentido oposto. Entendi. A carga P, no caso. Uhum. É porque a gente tem um hábito de colocar a carga que a gente cria sempre para a direita. É uma convenção nossa, lembra? Na verdade, é uma convenção geral aí. Como eu coloquei a carga P para a direita, as minhas reações horizontais de 0,5 cada terão que ser para a esquerda, porque é uma consequência daquela carga P que eu coloquei para a direita. Então, não foi bem ele que colocou, não. Ele já sabia que ia ser para a esquerda e ele confirma isso no cálculo. Tanto que o resultado do HA e do HE dele dão positivo. Tá vendo lá? Positivos? Então, mas é um positivo que confirma que está para a esquerda. Tem que tomar cuidado. A carga virtual, então, sempre vai ser no sentido oposto às outras duas. No caso, as outras duas vai ser o sentido oposto a ela, né? Isso, exatamente. Porque elas que reagem à carga que eu criei. Então, eu coloco sempre para a direita e para cima. Na verdade, é a seguinte. A convenção é a seguinte. O ideal é você apontar a carga imaginária no sentido em que você sabe que a estrutura vai deslocar. Esse é o macete principal. Então, a gente tem um hábito de colocar para a direita e para baixo. Por quê? Porque a estrutura vigas, por exemplo, costuma sofrer deflexão para baixo, né? E essa estrutura, como a carga distribuída
dela é para a direita, a gente sabe que o ponto D vai para a direita. Só de olhar para a estrutura, a gente sabe disso. Ela vai girar para a direita. Então, eu coloco o sentido do giro. Se eu errar esse sentido, em vez de colocar para a direita, eu coloco para a esquerda, o seu deslocamento lá no final vai ficar negativo. Só isso. Então, significa que ele não era para a direita, ele era para a esquerda, ou que ele não era para a esquerda, ele era para a direita. Só isso. Só o sinal que muda lá no final, e você tem que saber o que esse sinal significa. Se ele der positivo, significa que ele é no sentido que você apontou. Se ele der negativo, significa que ele é no sentido oposto. Só isso. Certo, então. Beleza. Valeu. Beleza. Quem mais? Agora eu estou ouvindo bem vocês aí. Com o foninho aqui. Pode perguntar, Alexandre. Não? Ninguém? Todo mundo desligou a câmera? O que está acontecendo, gente? Deixar a câmera ativada, gente. Calcula esse diagrama aí, tenta calcular esse diagrama. É análise 1, de uma certa forma, vocês precisam saber calcular esse diagrama aí. Calculou já? João Vitor, Aline, Lochaida. Só tem os vídeos só de vocês agora ativados aqui para mim. Já calculou o diagrama mesmo? Sério? Muito bom. Muito bom. Tenta fazer o virtual. Vou esperar você. Então, beleza. Então, se quiser, pode ir para o intervalo. Mãe, para de Olha só. É a mãe? Que coisa boa. Ó, ativa o áudio da sua mãe, Machado. Falta de consideração. Pelo amor de Deus, vergonha não. Ih, vai estragar o computador. Lachaira, fala pro sua avó que eu mandei um beijo. Saudade. E é Bruno? Posso mandar um beijo pra ela? O Bruno sumiu. Não, Bruno, não tem, velho. Não é intervalo, né? Não, velho. Gente, eu tô aqui para tirar Bruno, dúvida de volta vocês. aqui. Tentem fazer. Roberto, pode sair aqui e depois vai enviar o link de novo? É porque, como eu quero subir esse vídeo, eu vou interromper ele às 8h20 para que ele não fique muito pesado quando eu for jogar ele para o YouTube. Aí eu vou criar outro só por uma questão estratégica, para a gente ter o vídeo antes do intervalo e o vídeo depois do intervalo. Então, daqui 3 minutos eu vou desativar esse vídeo. Então, se quem quiser já sair, eu vou mandar o link lá daqui 10 minutos, mais ou menos, né? Quem tá mandando no B5 ou no B7? Eu mando para vocês, para todo mundo que eu mandei aí o link, eu mando de novo para todo mundo que eu mandei o arquivo lá, o link do Calderon, eu mando o link da aula. Só, ok, então. Qualquer coisa, se der 8h30 e você não tiver recebido o link ainda, é só me mandar uma mensagem que eu vejo aqui. Beleza. Valeu. Ô, só para tirar uma dúvida aí, o que vai ser o conteúdo da sua prova? Eu quero pensar na prova já. Você está pensando lá na prova, Lucas? Não. A gente vai ter Lucas, a gente vai ter essa tabela. Cálculo de deslocamento. Depois a gente vai para cálculo de estruturas hiperestáticas e o desenho dos diagramas, utilizando essa tabela também. Esse é a maior parte do conteúdo da prova, são esses dois conteúdos utilizando essa mesma tabela. O seu vídeo travou, então eu não sei se você está me ouvindo ou não. Está me ouvindo bem? Tô. Beleza. Lucas, só para finalizar a ideia do Lucas. Essa tabela eu vou usar para calcular deslocamentos e estruturas hiperestáticas. Boa parte do conteúdo da prova. Outra parte do conteúdo que a gente tem que ver ainda em análise 2 é quando eu tenho aquela possibilidade de inércias variáveis. Lembra? Quando eu tenho inércias diferentes na mesma estrutura, no mesmo trecho, e quando eu tenho inércias que variam em salto. Isso acontece em análise 2 também. Certo? Entendi. Nosso foco aqui é desenho do diagrama de momento fletor de estruturas hiperestáticas. Então, a gente vai ter mais essa aula de hoje e outras duas sobre esse conteúdo. Depois é praticamente só cálculo de estruturas hiperestáticas. Certo, então.
quiser apostar, aposta no cálculo de estruturas hiperestáticas para estudar desde agora, porque ele é praticamente metade do conteúdo. Mas você vai. Aquele no início, a possibilidade de cair dela uns 20% da prova, você desde? No início, o seu áudio travou, Lucas. Aqueles conteúdos lá da integral lá, sobre a cortante, normal, momento, a integral lá, vai cair essa? É isso, aquilo é da N1, né, que foi suspensa. Isso tudo que eu falei agora é da N2, tá? Mas e como é que vai ser cobrado a N1 nosso, então? Não, aí a N1 a gente ainda não foi decidido, Lucas. A gente está aguardando, inclusive, algumas resoluções do MEC. Eu vou até reservar um momento da aula nossa para a gente falar sobre esses detalhes, sobre as previsões, sobre quais são as informações que a gente já tem e quais são as que a gente não tem. Já vou te adiantar. Não tem previsão de aplicação da prova N1. A gente tem que se organizar agora para as atividades e para as aulas relacionadas ao conteúdo da N2. E aí, enquanto a gente está vendo o conteúdo, a gente vai ganhar aí 1 ou 2 semanas de prazo para a gente ver o que vai ser decidido pelo MEC, governo e União de uma forma geral, para a gente saber se a N2, por exemplo, vai ser aplicada presencialmente, se a gente vai ter que aplicar a N1 presencialmente ou não. Isso vai depender do tempo que a gente vai levar para voltar da quarentena. Então, por enquanto, não tem nada definido nesse sentido. Então, esse conteúdo de hoje seria da N2. Mas está para ser decidido. Acho que a semana que vem já vai decidir sobre algumas pontuações da N2. E muito provavelmente pelo menos uma data de previsão. Não sei se vocês viram, prorrogaram por mais 1 semana o período de quarentena. Então, a gente aí vai ter mais, acho que dia 4 de abril, em vez de voltar na semana que vem, né? Dia 30, a gente aí, teoricamente, voltaríamos agora só no dia 6. O governo prorrogou o prazo. Não sei se vocês têm acompanhado aí essa questão dos prazos. Então, a previsão hoje é voltar às aulas no dia 6, mas eu não sei se isso vai acontecer. Então, o período então não vai focar em N2. N1 já foi como um material dado já, então o próximo passo agora é N2. Isso. Sem nada a ver com N1 mais. Não, a gente já tinha finalizado o conteúdo da N1 já. As aulas que a gente não teve antes da prova era mais resolução de exercícios mesmo. Então, o calendário vai acompanhar normalmente. Então, até o que está programado para N2 vai ser dado. Eu mesmo, por coincidência, não mudei nada do meu conteúdo, porque como eu já tinha finalizado o conteúdo da N1, eu não me prejudiquei tanto assim na disciplina, porque a nossa aula, que seria na semana que vem, de N2, a gente já está tendo agora. Então, na minha previsão, o conteúdo segue conforme já era antes. A única diferença é que a gente teve exercícios a menos resolvidos por causa da situação. Só isso. Então, aqui calendário nosso, agora eu falei lá, a prova lá, depois na metade do mês de junho, lá vai continuar do mesmo jeito, substitutivo em junho, é que o calendário está normal, não mudou nada. Teoricamente, sim, mas não se sabe, Lucas. Para você ter ideia, o MEC está estudando a possibilidade de reduzir o número de aulas no semestre, finalizar o semestre antes da previsão estabelecida. Então, assim, tem muitas coisas ainda para serem decididas. Eu não posso afirmar isso para você. Eu falo o que eu, como pessoa, acho, mas ninguém sabe ainda. Entendi. Mas, assim, eu quero acreditar que vai cumprir com o calendário relacionado às provas de N2, pelo menos. Há uma possibilidade de jogar a nota de N2 para N1, não tem que fazer nada? Tipo assim, ação, uma média? Ah, Lucas, eu acho que, assim, existe, né, cara? Sempre existem essas possibilidades. Mas eu acho que na engenharia isso não aconteceria, não, porque a gente tem muitas disciplinas relacionadas a projetos que é possível que sejam feitos. Então, se acontecer é em uma disciplina ou outra, sabe? Mas nessas que envolvem projetos, essas que envolvem cálculos, de forma geral, eu não vejo isso como uma medida necessária, assim, não vejo isso com bons olhos, sabe? Mas, se necessário, né, dependendo da situação, é claro que não posso pensar nada.
Mas aí a gente tem que ver depois. Eu só vou interromper esse vídeo Não, então tá, aqui então. e vou criar um outro vídeo, mas vamos discutir sobre Depois você esses manda assuntos. lá. Vou mandar. Já vou mandar agora. Eu não vou entrar agora não, mas eu vou mandar lá agora. Beleza, falou. Valeu.